Bom dia, mulheres edificadas. 6 de fevereiro. O tema hoje é influência. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Esther 4, versículo 14. Nós estamos falando da rainha Esther, né? O livro de Esther conta a história de duas rainhas. A primeira, de Vasti, usou sua posição de autoridade para favorecer a si mesma, desobedecendo a ordem do rei. Para que a sua postura não passasse impune e influenciasse outras mulheres, ela foi destituída do cargo. A outra, Esther, que se posicionou corretamente, foi favorecida pelo rei e utilizou-se desse posto para salvar seu povo com coragem e humildade. Nós vemos aqui Vasti, uma rainha poderosa, muito linda, né? Que desobedeceu ao rei. Então, a posição e a autoridade dela não adiantou nada. Às vezes você tem uma posição e você não está exercendo ela. Você não está usando a sua influência de posição de autoridade para o lugar certo, né? Mas Esther foi a rainha em que o rei Assuero, né, casou-se novamente, né, destituiu a Vasti, naquele tempo poderia, né, e casou-se com a Esther. Então, isso tudo nós vemos o quê? A mão de Deus. Não foi pelo homem, não foi a Vasti que foi destituída porque foi o acaso, não. Tudo isso foi propósito de Deus. Porque Deus, ele age por propósito, por menor que seja, para um grande acontecimento lá na frente. Deus não age por um propósito de qualquer forma. Quando ele faz o propósito, quando ele começa o propósito na realidade e você vai para o desenvolvimento, para o processo, lá na frente tem uma grande coisa te esperando. Tem algo grandioso e maravilhoso na sua frente. Todas nós estamos em lugares onde exercemos algum nível de influência e podemos usar os benefícios dessa posição em favor próprio ou servir a um propósito maior. Infelizmente, é comum nos depararmos com muitas figuras famosas que não são bons exemplos a serem seguidos. Nós vemos pessoas influentes que poderiam fazer grandes coisas maravilhosas no mundo para Deus, né? Ganhar muitas almas, mas infelizmente até as autoridades eclesiásticas mesmo estão metendo os pés pelas mãos, né? Estão fazendo muitas coisas erradas em que não é exemplo para ninguém. Infelizmente, muitos ministérios vão cair, irmãos. Eu venho falando, batendo nessa tecla há mais de 3 anos. Muitos ministérios grandes vão cair e os pequenos vão subir. Por quê? Porque os grandes, eles não estão aptos a estar no altar do Senhor. Tem pastores que se pedir Shekinah do Senhor, ele morre ali mesmo. Então, o Senhor está levantando as pessoas improváveis, as pessoas humildes, aquelas que verdadeiramente querem servir a Deus. Não aos grandes ministérios, os seus teólogos, os seus PhDs, os seus sábios, na sua sapiência, na sua, porque na sabedoria de Deus, eles são analfabetos, infelizmente. E as pessoas não são bons exemplos a serem seguidas e mesmo assim carregam multidões consigo. Apesar da sua relevância, não apontam para a eternidade. Então Deus levanta pessoas desconhecidas como Esther, uma moça órfã, simples e improvável, mas com um coração que não se deixou corromper, uma mulher que entendeu onde estava e se firmou no seu propósito. Mas para ela se firmar nesse propósito,
ela teve que levar uma chacoalhada do seu tio, né? Às vezes nós precisamos levar uma chacoalhada de Deus, falar, opa, peraí, minha filha, não é por aí. O Espírito Santo entra em ação, começa a falar contigo e você tem tempo de recuar. Mas infelizmente, como eu estou dizendo, tem pessoas que não recuam. Ela não abre mão da sua posição. Ela não abre mão das suas frustrações. Ela não abre mão da sua tristeza. Ela não abre mão de nada para um grande propósito de Deus, para que Deus realize uma obra maravilhosa na vida dela. Por quê? Porque ela não quer passar pelo processo. Tem pessoas que falam, Deus, eu não aceito. Como assim? Quem és tu? Na fila do pão, para não aceitar o que Deus está fazendo na sua vida. Mas clama pela salvação, né? Quer ter poder e autoridade, quer ser influente, quer ser famoso, quer levar tapinha nas costas, quer receber altas ofertas, quer receber grandes coisas no mundo, mas não se dobra para Deus e diz que está servindo a Deus. E eu falo, irmãos, como será que essas pessoas vão estar diante de Deus fazendo tudo isso de errado? Eu lembro das guerras santas que tinha antigamente na Inglaterra, né? Na Birmânia, por aí afora, nesses países. A guerra santa era feita em nome de Deus. O derramamento de sangue, o assassinato, a morte, era em nome de Deus. A guerra santa. Hoje eu lembro também dos homens bombas, das mulheres bombas, que tudo em nome de Alá. Será que tudo que é feito em nome de Deus é de Deus? Responda isso para você mesmo. Faça esse questionamento. O que não tiver na palavra, lança fora. Queima. Faça igual Paulo diz para nós, né? Você pode escutar tudo, mas só retém o que te é produtivo, que não é, joga fora. Joga fora. Apesar da sua relevância, não apontam para a eternidade. Então Deus levanta pessoas desconhecidas como Esther, a moça órfã, simples e improvável, mas com o coração que não se deixou corromper, uma mulher que entendeu onde estava e se firmou seu propósito. Além de descobrirmos nosso campo de atuação, precisamos discernir o que faremos com o posto que recebemos do Senhor. A minha oração é que o Pai nos mostre o nosso lugar, onde devemos ou não nos envolver, e que exerçamos com responsabilidade as funções que nos foram delegadas. Seja uma boa referência e use a sua posição e influência para levar outros a conhecerem mais de Deus, não de você mesma. Né? Não de você mesma. Porque, irmãos, às vezes a gente está tão cansada. Eu falo como pastora, né? Às vezes você está cansada, às vezes o seu corpo está pedindo cama, mas você tem que tirar a mulher e colocar a pastora. Por quê? Porque você tem autoridade. Você tem a zelar as suas ovelhas. Você tem que ter uma reputação. Você tem que ter moral. O teu coração ele tem que estar limpo. Antes de você subir ao altar, você tem que pedir perdão para o Senhor de joelho ali. Se humilhar para o Senhor, sim. Não pode ter nenhuma fagulha de ressentimento, de nada. Por quê? Porque tem vidas dependendo de você. Tem vidas dependendo de você. Você tem que deixar toda a sua vida humana, toda a sua miséria humana, né? Todo o seu achismo, todo o seu eumismo, tudo ali, ó, no pé do altar. Para que Deus possa te usar.
Porque você foi chamada, você tem autoridade para isso. Então, a palavra do Senhor diz, se você tiver algo contra o teu irmão e for entregar uma oferta, vai lá, né? Se conserta com o teu irmão e depois você dê a sua oferta. Assim é o coração do pastor, ele tem que estar limpo. Se ele não estiver limpo, não tem como ele ter autoridade no mundo espiritual. E não tem como ele ajudar ninguém. O pastor, a pastora e o pastor, estou falando no modo geral, tem que ter o coração limpo, tem que ser pronto a ouvir e tardio a falar, mas estou falando de pastor na igreja. Porque também somos homens e somos mulheres e somos cheios de defeitos. Mas no tocante de Deus, tudo tem que ser santo. A palavra do Senhor diz, santifique-se mais ao santo, imundicie-se mais ao imundo. Então, irmã, o que você está fazendo para Deus? Se levante hoje. Você tem autoridade sobre o seu filho. Você tem autoridade na sua casa. Se levante e repreenda esse mal. Repreenda essa brisa que se levantou para que ela não torne uma tempestade. Amém? Então, a palavra-chave hoje é influência. A palavra-chave hoje é influência. Que o Espírito Santo possa completar mais no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Ele resplandeça a luz sobre o teu rosto, sobre a tua vida, sobre tudo que você fizer. A palavra do Senhor fala, tudo que você fizer com o Senhor será bem sucedido. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.